A pré-história é o mais antigo e de longe o maior período da história humana. Se todo o tempo que passou, desde o aparecimento dos primeiros homens em território português, fosse convertido num dia de 24 horas, a pré-história teria durado cerca de 23 horas e 53 minutos. Portugal apenas teria sido fundado cerca de 1 minuto e 20 segundos antes do fim do dia. O estudo científico deste período constitui uma das mais notáveis aquisições da segunda metade do século XIX, quando se provou a grande antiguidade do homem e se deram nomes às sucessivas divisões do imenso período que então aparecia aos olhos incrédulos da Europa: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Idades dos Metais. Também em Portugal, a origem dos estudos científicos da pré-história data da mesma época, embora haja trabalhos diversos que os precederam, desde os relatos de povos e culturas observados durante a expansão marítima, até aos inventários e sínteses históricas produzidos pelas academias de História e de Ciências. Entre os mais ativos fundadores da moderna investigação em pré-história, ressaltam-se os membros da Comissão dos Trabalhos Geológicos, fundada em 1848, entre os quais Néri Delgado e Carlos Ribeiro, o pai da arqueologia pré-histórica portuguesa. Do seu labor, assim como do de outros grandes arqueólogos do final do século XIX, nomeadamente Martins Sarmento, Estácio da Veiga e Leite de Vasconcelos, entre outros, resultou a consciência de que o povoamento humano do território português remonta até antiguidades que apenas se podem medir em dezenas e até centenas de milhares de anos. Na ausência do documento escrito, a pré-história é por excelência o período da história humana onde melhor se realiza a moderna síntese etno-histórica de que nos fala François Furet, ou se pratica o regresso a Heródoto, que, no dizer de Jacques Le Goff, constitui uma das grandes linhas de força da historiografia contemporânea. A pesquisa de fontes é, pois, a primeira preocupação do pré-historiador na sua condição de arqueólogo. O conjunto de operações que permite identificar os locais ocupados pelo homem pré-histórico integram a chamada prospeção arqueológica, a qual se inicia em gabinete, pela análise da toponímia e do efabulário de cada localidade, onde é frequente a ocorrência de lendas, crenças, costumes e designações, cuja origem remonta muito para além do tradicional tempo dos mouros, a que o saber popular atribui a todas as coisas antigas. Também a cartografia se torna essencial nesta fase de trabalho, já que, pela sua análise, se podem sugerir modelos de ocupação territorial em cada período da pré-história e, através deles, melhor orientar a pesquisa de terreno. Para além da cartografia básica do país, topográfica e corográfica nas escalas de 1 para 25.000 e de 1 para 50.000, o arqueólogo dispõe de um leque vasto de cartas temáticas, entre as quais se salientam as geológicas e as referentes à cobertura vegetal e às capacidades e natureza dos solos.
No terreno, a prospecção arqueológica pode ser feita ao nível do solo ou em voo. No primeiro caso, haverá que prestar atenção às formas de relevo, para o que se impõe um conhecimento geomorfológico mínimo das regiões objeto de estudo. Veja-se, por exemplo, como se destaca na paisagem a mamoa do monumento megalítico de Val Rodrigo, nos arredores de Évora. A prospecção aérea fornece preciosos elementos adicionais. A análise das coberturas vegetais e da cor dos solos pode, em condições favoráveis, revelar a existência de estruturas enterradas. Finalmente, depois de identificados os sítios pré-históricos, são ainda de prospecção as operações que permitem, através de métodos geofísicos, obter imagens do que se encontra no subsolo. A prospecção arqueológica representa, pois, uma fase fundamental da pesquisa de fontes em pré-história, até porque a etapa que eventualmente se lhe pode seguir, a escavação, se irá constituir inevitavelmente numa destruição das mesmas. A escavação arqueológica é, para usar uma imagem comum, como que um livro, cujas páginas se vão arrancando à medida que é lido. Trata-se, portanto, de uma opção grave e irreparável, pelo que não apenas obriga a respeitar toda a legislação sobre a matéria, que requer a obtenção da autorização oficial para a praticar, como deve ser levada a efeito com um profundo conhecimento dos métodos aplicáveis e dentro de um quadro de pesquisa bem definido. Ao pré-historiador, enquanto arqueólogo, competirá, antes do mais, a procura e o registro do contexto de cada objeto exumado, e, nisto, ele se distingue do colecionador ou do antiquário. Para o fazer, recorre a técnicas diversificadas: a fotografia, o desenho e o registro tridimensional. Recolhe amostras de sedimentos que entregará para estudo a outros especialistas. Enfim, reúne aquilo a que Leroi-Gourhan chama o mínimo vital de qualquer escavação arqueológica. Mas procura também inscrever o contexto imediato de cada objeto nas suas envolventes espaciotemporais. A procura da cronologia obrigá-lo a realizar sondagens em profundidade, de modo a obter sequências estratigráficas de referência. A dimensão espacial conduzi-lo-á à escavação em superfície, pondo a descoberto as áreas de ocupação necessárias à melhor interpretação funcional de cada local. Depois de encerrados os trabalhos de campo, toda uma outra fase de investigação, eminentemente interdisciplinar, se inicia em gabinete. A envolvente física de cada sítio será objeto de estudo por parte de geólogos e geógrafos. Procurar-se-ão as fontes de matéria-prima. Explicar-se-á o processo que levou à formação das camadas sedimentares, escavadas, reconstruir-se-á o enquadramento geomorfológico do local. A envolvente biológica, por seu lado, constituirá motivo de interesse para arqueozoólogos e paleobotânicos. Os primeiros procederão à identificação taxonómica das espécies animais,
procurarão determinar nelas o impacto humano e reconhecerão os processos tafonómicos que tenham sofrido. Os segundos, pela análise dos carvões, sementes e pólenes, reconstituirão as coberturas vegetais e determinarão o uso que das mesmas o homem terá feito. Finalmente, os artefactos humanos, eles próprios, serão objetos de estudo mais atento por especialistas nos domínios da física e da química, que efetuarão as análises das pastas cerâmicas ou das ligas metálicas. O arqueólogo, por sua vez, descreverá e classificará os artefactos em tipos, subtipos e variedades, atendendo à sua forma e decoração, à sua técnica de fabrico e à função. A reconstituição climática possibilitada pelos estudos da geosfera e da biosfera, assim como a classificação tipológica, permitirão, em muitos casos, uma primeira datação relativa dos locais de estudo. Mas é frequentemente possível e necessário ir mais longe, com o recurso a diferentes métodos de datação absoluta, grande parte dos quais de base radiométrica. O método do radiocarbono, ou carbono 14, é certamente o mais conhecido e o de maior aplicação, sendo também o único suscetível de ser realizado em Portugal. No entanto, por muito precisa que seja uma datagem, ela jamais se constituirá em resposta para qualquer questão histórica sem a necessária interpretação e enquadramento. Daí que, na posse da documentação que pacientemente se foi acumulando, seja já o pré-historiador quem, no momento de síntese, irá proceder ao relacionamento e valorização de todos os elementos disponíveis, assim reconstituindo o passado. Serão então definidas culturas e sequências históricas regionais, as quais se procurarão explicar de forma não historicista, pela consideração das teorias antropológicas relevantes, tanto no domínio dos mecanismos da mudança cultural, como nos da adaptação a ecossistemas particulares. O produto final valerá sobretudo pelas interrogações que suscitar, as quais obrigarão a percorrer de novo toda a caminhada anterior, numa espiral evolutiva que, afinal, constitui o cerne da pesquisa científica.